contigo, nossa eterna gratidão. Trazendo diligência, até como devemos levar em consideração que ele abandonou o espaço federal dele lá na casa, para coisas que notavam o pensamento divino e tanto ainda. No lugar de ficar hoje, vamos pegar o microfone aí para ele dissertar as maravilhas do espaço federal que ele conhece, mostrando a palavra. Estimados irmãos em Deus, meu cordial boa noite. Meus agradecimentos pelas vibrações já captadas e externadas na forma de lágrimas, compreendendo estas com a impossibilidade de revertê-las na forma de palavras. É uma satisfação muito grande estar em nossa Campina Grande, terra que me acolheu com peso, que daqui me distanciei aos 10 de idade, para, como estava dizendo Fabiano, se soubesse o porvir, encaminhar com um piloto de avião e neste receber um grande presente da minha vida, e foi poder um mar para operá-la quase que semanalmente, momento no qual eu encontrei aquele que, se não tivesse tido refletido sobre a figura de Jesus, já a minha tenra idade, certamente teria dito que o teria conhecido em carne. É o nosso irmão amado e sempre presente Francisco Cândido Xavier, a quem somos eternamente gratos por tudo que partilhou conosco em nossa vida, em termos de missões, de amparo, de solidariedade incondicional. Eu agradeço o convite que me foi formulado pelo grande e quero dizer que, em verdade, não ouso denominar-me palestrante, mas tão somente um irmão, carente dos ensinamentos primeiros antes de qualquer um de vós que aqui iremos partilhar a palavra dos nossos irmãos que não estão conosco no corpo físico. O Espiritismo tem essa peculiaridade, está lastreado nessa comunicação entre dois planos e, sobretudo, com base na experiência vivenciada daqueles que nos antecederam nesta atual existência e estão conosco a partilhar reflexões a fim de que nós possamos abrir o plano do nosso campo mental e, como disse a nossa irmã, lutarmos por nos distanciarmos do contexto material que ousa obnubilar a nossa visão para os valores reais do nosso espírito. A nossa proposta na noite de hoje é uma reflexão sobre pagar o mal com o bem. E, neste sentido, eu gostaria de partilhar convosco a prece do Pai Nosso com uma reflexão diferente, para que pudéssemos caminhar em nossa fala, refletindo para e passo sobre aquilo que temos como relevante para cada um de nós, considerando que a mensagem a respeito e propalada na forma de monólogo, ela é recebida no campo subjetivo de cada um. E diz assim: se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando o meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são apresentados pelos bens da terra, será inútil dizer que estais no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutor aqui a vida, cheia de supérfluo e
futilidades, será inútil dizer: venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que meus desejos se realizem, será inútil dizer: seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magiar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer: e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais, será inútil dizer: livrai-nos do mal. Se por minha vontade, se sabendo que sou assim, e nada faço para me modificar, será inútil dizer: amém. Nós estamos indubitavelmente acostumados a repetir o Pai Nosso. Certamente é uma das preces que nos foi legada, com que melhor absorvemos o campo do decorar. Mas talvez, por incúria da nossa parte, não temos ousado parar e refletir sobre o poder que emana deste momento de silêncio, no qual temos por objetivo firmar uma conexão com aquele que denominamos Pai. Quem de fato é o Pai a quem suplicamos nos atenda os apelos imediatos em detrimento das nossas próprias adversidades, aulidas através do nosso comportamento? Quem de fato se nos apresenta na condição de irmãos, se nos sentimos incomodados em um semáforo quando um menor pedinte bate em um vidro do nosso veículo a pedir algumas moedas? Quem de fato somos e o que estamos aqui a fazer? Essa é a indagação primordial em nossas vidas. Porque, em verdade, quando nós falamos pagar o mal com o bem, parece que nos soa repetitivo, cansativo, por termos sempre escutado isso como regra de conduta cristã. Mas será que estamos de fato imbuídos do propósito reto e real em conformarmos os nossos atos a uma vida cristã, independente de optarmos pela filosofia espírita, pela filosofia católica, pelo protestantismo, qualquer que seja a corrente a que estejamos filiados? Será que hoje já temos a nossa consciência leve o suficiente para bradarmos: somos cristãos? E quando nós achamos que alcançamos um patamar de estágio evolutivo deveras avançados, nos deparamos com quadros deprimentes a nos suscitar a reflexão, tal como apresentado por ninguém menos do que o Papa Francisco em sua obra Deus é Misericórdia. O nome de Deus é Misericórdia. Esse trecho me chamou muita atenção, porque nós estamos reiteradamente insistindo na conduta de antanho do passado, de falarmos sobre o cristianismo, de propagarmos a irmandade para com Jesus e com o próximo, de admirarmos a força do sol de Assis, mas continuando a repetir:
todos os comportamentos pretéritos que nos suscitaram a vinda à Terra, a fim de que pudéssemos mais uma vez ajustar o nosso contexto comportamental. E quando pensamos que o simples já não é complexo, nos deparamos com uma afirmativa do Papa, que é uma passagem. E ele nos diz o seguinte: no tempo em que era reitor do Colégio Máximo dos Jesuítas e pároco na Argentina, lembro-me de uma mãe que tinha filhos pequenos e que fora abandonada pelo marido. Não tinha um trabalho fixo, apenas conseguia encontrar bons trabalhos alguns meses por ano. Quando não encontrava trabalho para dar de comer aos seus filhos, trabalhava como prostituta. Era humilde, frequentava a paróquia, tentávamos ajudava por meio da Caritas. Lembro-me de que um dia estávamos em período de festas de Natal. Ela veio com os filhos ao colégio e perguntou por mim. Estava ali para me agradecer. Eu pensava que era pela cesta básica da Caritas que tínhamos enviado. E indaguei: recebeu os alimentos? E ela: sim, agradeço também por isso. Mas vim aqui agradecer-te porque nunca deixou de me chamar de senhora. E nós, nessa sociedade denominada moderna, comumente escutamos a fala de que a prostituição é a profissão mais antiga da Terra. Nós estamos trazendo um pequeno trecho de uma vida permeada por sofrimento, que suscita tão somente a reflexão sobre a dignidade humana. E nesse sentido, como espíritas cristãos, nos indagamos: estamos de fato envoltos pelo melhor propósito, no sentido de reconhecer a dignidade do próximo? Ou já nos consideramos evoluídos o bastante a não ter a necessidade de refletirmos sobre tal questão e, consequentemente, ponderarmos sobre as nossas próprias condutas? O fato é que muitas vezes nos descobrimos a abrir os olhos para aquilo que se nos revela como real, como propalado pelo Espiritismo no momento da dor. E não em vão, sem que percebamos, o nosso discurso sempre está permeado por afirmativas de que estamos aqui para pagar, para resgatar. E quando nos deparamos com os coadjutores, costumamos dizer: eu mereço, Senhor, eu preciso resgatar. Mas será que é esse o propósito da vida aqui na Terra? Será que é esse o plano existencial? Ou será que poderíamos inverter essa lógica e, diante do quadro da dor, indagarmos a Deus: Senhor, realmente sou eu forte o suficiente para abraçar esta missão que me conferes? Certamente nos despojaríamos do aspecto da dor e se secularizou em nossas almas, e talvez de maneira mais leve e mais simples pudéssemos abraçar uma compreensão mais objetiva sobre a real necessidade de pagarmos o mal com o bem. Também não podemos distingir os nossos estudos ao plano da doutrina espírita sem nos vincularmos aos fatos, ao nosso cotidiano, porque
porque correríamos o risco de vivermos na condição de alienados. É preciso gerar esse confronto. É preciso compreender por que é que André Luiz ditou os livros na forma como fez através de Chico Xavier. É preciso compreender também que a codificação kardeciana, a despeito de todas as investidas que sofre, como que desatualizada, não necessita de atualização por quem quer que seja. Ela se perenizou porque as lições consignadas na codificação kardeciana emanam das próprias reflexões trazidas à luz dos atos de Jesus. E o mais extraordinário é que a revolução promovida por Jesus foi realizada sem letras escritas, mas através de vivências de um homem cuja simplicidade o fez aproximar-se daqueles que se apresentavam como desvalidos. Não contemplamos passagens de Jesus rendendo ovações ao materialismo, ao excesso, mas encontramos um Jesus cônscio da perfectibilidade humana, ainda não atingida, carecedora do amor, do afago e, sobretudo, da pedagogia daquele que se nos apresenta como eterno mestre. Porque Jesus, sempre que procurado, se apresentou como fiel confidente, mas não descurou da missão que abraçara no sentido de orientar todo e qualquer irmão que se apresentasse a demandar por orientação. E o fez na pedagogia da autonomia. Esta mesma pedagogia propagada pelo Espiritismo, ou seja, a pedagogia do respeito ao livre-arbítrio. Jesus não condenou. Jesus, ao término de cada súplica, de cada consideração, ouvia em silêncio e em seguida dizia: vai e não tornes a pecar. Mas esse não era um juízo de reprovação. Esse era o juízo de quem já tinha consciência de que a reiteração nas práticas equivocadas gerariam nódoa no corpo perispiritual e, consequentemente, reflexo no corpo kármico, uma vez encarnado. Então, o que Jesus estava dizendo era: meu irmão, esforce-se, porque as dores fazem parte do processo do despertar, mas só o amor será a ferramenta idônea a transformar, e não o amor como vós concebeis, porque não me refiro ao amor de um homem para com uma mulher, mas ao amor incondicional, ao amor que ousa perdoar incondicionalmente, ao amor que é capaz de chorar de forma contida e compreender que o golpe lancinante perpetrado pelo próximo em verdade revela um ato de fraqueza daquele. Eis porque, em determinados momentos, temos que parar e refletir sobre o nosso caminhar. Porque, quando estamos em um centro espírita, tudo parece muito óbvio, mas lá fora, a súplica pela pecúnia nos faz cometer desafios mil. Olvidando, claro, o momento em que a consciência clama por uma reflexão que transcende o plano material. E esta é a razão pela qual nós estamos contemplando uma sociedade qualificada como coração do mundo e pátria do Evangelho, num nível de sectarismo, de discriminação jamais visto, num nível de imoralidade jamais contemplado. Se tudo é tão óbvio, por que estamos hoje diuturnamente ingerindo o que há de menor na criatura humana
em nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que Evangelho estamos a vivenciar? Parece que não sobra espaço mais para o justo, para o reto. Parece que ninguém mais quer se dar ao trabalho de laborar de forma a construir para e passo, degrau a degrau, algo que tenha com quem partilhar. Por que tudo isso está acontecendo? Será que a culpa é do materialismo ateu? Se assim o é, logo ouvidamos a assertiva de Pietro Baldi em sua obra Uma Nova Ética, quando ele diz: é preciso compreender que as situações antagônicas visam a nos aproximar de Deus e não em negá-lo. Então, o materialismo ateu, em verdade, existiu para que nós despertássemos e compreendêssemos que aquela ótica com a qual trabalhávamos o nosso contexto de vida se revelou como obsoleta. E por que isso ocorreu? Porque o tempo passava e nós só contemplávamos o quadro do injusto predominando sobre o justo. Então, aquela proposta do castigo eterno ou do perdão eterno se revelou como equivocada. E isso foi o que o materialismo ateu trouxe para a nossa reflexão. Não foi a negação de Deus. Foi tão somente uma reflexão no sentido de dizer: Deus é algo muito diferente do que vós concebeis. Queiram ou não, os fatos revelarão tal afirmativa. E o decurso do tempo mostrará que, a despeito de hoje te achares muito forte, amanhã te conceberás como uma criança. E neste sentido, eu trago um pequeno trecho de um jovem que eu prefiro apresentá-lo após partilhar esse trecho dessas afirmativas dele. Diz ele: entre as tragédias e os fracassos, eu teria estar perdendo de vista a importância singular das relações humanas, não entre pacientes e suas famílias, mas entre médico e paciente. A excelência técnica não era suficiente. Qualquer doença grave muda a vida de uma pessoa, aliás, de toda uma família. A raiz da palavra desastre remete a uma estrela se esfacelando, e nenhuma imagem representa melhor a expressão dos olhos de um paciente ao ouvir um diagnóstico de um neurocirurgião. Se tivesse sido mais religioso na juventude, eu teria me tornado pastor, pois era o papel pastoral que eu procurava agora. Em vez de uma figura pastoral ajudando a transição para a morte, eu me vi como um cordeiro perdido e assustado. Dá a inferir que esta é a fala de um médico. E quando nós paramos e fazemos uma breve reflexão sobre essas afirmativas, logo descobrimos que o neurocirurgião, que nós sabemos, é uma das especialidades na medicina aqui de maior dificuldade. Se nós, como dizem alguns amigos jocosamente, temos a pretensão de sermos deuses, os neurocirurgiãos usualmente têm essa certeza, claro que de forma jocosa, isso é apenas uma brincadeira. Mas esse jovem chamava-se Paul Kalinick, e ele externou esta expressão através de um livro que escreveu, denominado O Último Sopro de Vida. Ele era graduado em literatura inglesa e biologia pela Universidade de Stanford, tendo concluído mestrado em História e Filosofia da Ciência e da Medicina em Cambridge, graduando-se em Neurocirurgião em Yale. Era escritor
e escreveu este livro 2 anos antes do seu desencarne, que se deu por um diagnóstico de câncer. Assumiu naquele momento um único compromisso: escrever o livro ao lado da esposa e deixar um filho com ela. Então, quando nós pegamos passagens dessa natureza, logo nos vem um impacto na condição de pais e irmãos, e costumamos incentivar os filhos a qualquer preço para que se tornem médicos. Mas isso não é um mal por si. O que eu quero chamar a atenção é para o contexto que abraçamos no plano espiritual antes de aqui chegarmos, quando dissemos: vamos exercer a paternidade e a maternidade com o grau de compromisso que a disciplina de Jesus reclama. E logo nos enchemos de atribuições que, com efeito imediato, nos distanciam do lar e, concomitantemente, nos faz compreender equivocadamente que educação é a instrução dada numa instituição escolar. O efeito disso nós estamos a contemplar: uma sociedade baratinada, uma sociedade contemplando umas taxas mais altas de suicídio. Eu fiquei boquiaberto. Estive o ano passado com o André Trigueiro, que é aquele jornalista da Globo News, e estuda a espírita e estuda o suicídio desde 1999. Ao ouvi-lo dizer: a Paraíba é o 2º estado com o maior número de suicídios no Brasil. E nós não temos ideia do que está acontecendo no plano da sociedade. Os mais atacados são os jovens. Só no ano passado tive notícias de que pelo menos entre médicos e acadêmicos 4 em João Pessoa, com idades entre 20 e poucos anos e 60 anos. Isso é muito grave, porque nós estamos aqui partilhando reflexões de uma doutrina que já nos brindou com os efeitos do suicídio. E como é que isso está acontecendo ao nosso lado? E nós não temos a capacidade de interferir nesse processo. Eu próprio fui vítima disso também no 2º semestre, porque dentro da nossa estrutura de escritório partilhava com uma outra empresa, e um dos sócios, cuja idade era 44 anos, com quem eu conversava uma semana antes, atirou contra a própria cabeça na condição de filho único na semana subsequente. Eu confesso que aquilo me chocou, mas me chocou justamente pela reflexão que nós estamos fazendo, porque eu estava ao lado e não tive a menor percepção que aquele jovem almejava cometer tal desatino. Isso faz parte desse processo de insensibilização que está permeando toda a nossa sociedade. Nós não estamos tendo a capacidade de fazer a leitura da necessidade do nosso próximo. Porque hoje, apresentar-se como frágil, apresentar as próprias lágrimas, denota a fragilidade humana. E o ser humano não quer permanecer próximo a quem se apresenta como frágil. Nós estamos nos entupindo com enlatados, prontos e mal acabados, cuja nossa estrutura mental não está preparada para isso. Não adianta trabalhar programação neurolinguística sem transformar-se intimamente.
A revolução necessária hoje não é a força física, não é a revolução das armas, é a revolução da transformação moral, porque ao abraçarmos a doutrina espírita, identificamos como imediato qual era a definição no Evangelho segundo o Espiritismo atribuída ao espírita: aquele que identifica as suas más inclinações e luta por transformar-se moralmente. E nós podemos dizer: mas Stanley, como transformar-se moralmente? Baseado em quê? Fazemos então reflexão ao que nos diz a questão 629 de O Livro dos Espíritos. É a regra de bem se conduzir, distinguindo entre o bem e o mal, com fundamento na observância da lei divina. Fazer tudo em vista e para o bem de todos. Por isso que Jesus nos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganeis. Então não adianta ficarmos despendendo tempo e energia com conceitos filosóficos rebuscados que gira de forma tautológica e nos faz permanecer estagnados. O bem e o mal é algo que tem que ser fácil de ser compreendido, porque senão esta doutrina estaria a discriminar os que não possuem o acesso que nós temos hoje. Digamos, por exemplo, se temos como exemplo os iletrados, que por questões atreladas ao passado não receberam a oportunidade sequer de aprender a ler nesta atual existência, e por conta disso estariam eles sectarizados, discriminados, afastados em conhecer a diferença entre bem e mal. Impossível, porque esta mesma filosofia nos diz: Deus está no plano da tua consciência. E se nós sabemos que a consciência é o plano de tudo que realizamos ou deixamos de realizar até hoje, em todos os momentos nós teremos o necessário a nos fortalecer, independente da nossa condição material. Não em vão, nós temos como exemplo inequívoco que o maior trabalhador cristão que já esteve nesta terra denominada Brasil, no que concerne a confecção de obras, foi ninguém menos do que o Chico Xavier. E se nós não sabemos, o Chico só estudou até o 4º primário. Como é possível, meus irmãos, abrir uma obra do milagre de um Paulo Estevam? Renúncia emana de uma pessoa basicamente sem estudo, com grau de profundidade daquele. Esta é uma prova inconteste de que o que necessitamos está no plano da nossa consciência. Claro que, reconhecendo também que, em virtude de equívocos passados, algumas coisas têm necessariamente que estar em estado de latência, porque não será necessário, talvez fosse até prejudicial que estivesse num contexto ostensivo na presente existência. Nós, ao fazermos as reflexões sobre a necessidade de reconhecer e distinguir entre o bem e o mal, tomamos como base o Livro dos Espíritos, porque objetivo, de maneira clara, inequívoca. Mas se quisermos
avançar um pouco mais sobre o bem e o mal, a questão seguinte, 630, ainda é mais objetiva e diz: o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Eu pergunto: será que buscarmos o próximo através da prostituição é o bem, apenas como exemplo? Se o é, como ficaríamos na condição de pais ao sabermos que o filho tinha optado pela prostituição? Isso nos faria bem? Nos traria felicidade? É claro que não. Então a regra é muito simples de aplicar. Eu terei, de um lado, o clamor do corpo físico pelo contexto do sexo, mas eu terei um fator impeditivo no que concerne a sua concepção. Eu posso, me faz bem, me edifica, opa. Se não me edifica, eu estou infringindo essa lei. Já é um reclamo. Se me edifica, porque faz parte natural de uma relação cujo sentimento é a razão existencial desta, eu estou me edificando. Não estou aqui a propagar nenhum tipo de comportamento puritano. Adotei apenas um exemplo para que nós pudéssemos refletir acerca de bem e mal com base no que preconizam essas duas questões. E por que o fazemos? Porque temos a consciência de que o biótipo dominante na Terra não é tão evoluído. E isso quem nos diz é Pietro Baldi. Ele nos fala o seguinte: o biótipo humano na Terra é o involuído, que, sendo maioria, tem os direitos, afirma e pratica a verdade que quer, não importa qual seja a sua teórica profissão de fé e as verdades eternas, que ele sabe, por longa experiência, torcer, adaptando-as às suas comodidades. Assim, apesar de o homem acreditar que lhe escapa com a sua astúcia, a lei continua funcionando do mesmo modo, porque para isso ela não precisa do nosso conhecimento. Até que o homem descubra, ele terá que pagar com o seu sofrimento o preço da sua ignorância. Então veja que interessante. Nós falamos no início que a vida na Terra não se restringe a pagar, a resgatar, mas trazemos à tona uma reflexão que diz: é opção sua. Porque se desejas remanescer na ignorância, não é esta a ignorância do contexto de alfabetismo a que me referi, a ignorância astuciosa, alto grau de suicídio entre os jovens, eu não sei se deu tempo para refletir. Mas nós não podemos olvidar que isso se dá muito pela falta da referência. Qual é a referência do jovem? Somos nós, os adultos. Se o jovem contempla um comportamento do adulto como profícuo, como correto, pior, se recebe isso como instrução e de repente se depara com a dor, que tipo de preparo e fortaleza há nele para resistir? Então nós invertemos essa lógica. Não faz muito tempo, eu posso citar 2 gerações pretéritas, e nós víamos homens com um teor
absolutamente diferente nas fibras. Eram pessoas envoltas pelo trabalho honesto pela carne. E nós, insidiosamente, cedemos e fomos artífices de uma geração denominada por Divaldo Pereira Franco neném. Nem trabalha, nem estuda e continua a aurir os efeitos do materialismo equivocado de maneira graciosa. Então, sem que prestássemos atenção, construímos uma sociedade destituída de uma ética lastreada em princípios que fortalecessem esses jovens para os embates mútuos de cada dia. Por que mútuo? Porque pai nenhum tem a capacidade de adentrar o campo mental de um filho. Pai nenhum tem a capacidade de aquilatar o grau de sofrimento de um filho. Nada obstante, é corrente aquela afirmativa no sentido de que faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Veja que lição ética maravilhosa. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E é por isso que hoje nós estamos vendo o esgarçamento da nossa sociedade, começando pelo próprio lar. Porque hoje não é difícil ver um pai se separando e investindo sobre uma ex-namorada do filho. Hoje não é difícil ver uma mãe nessa mesma situação. E nós, no passado, reconhecemos que a mãe denotava o lastro daquele lar. Era a unidade do lar. Era aquela que acolhia o filho e era capaz de chorar com ele, ainda que não tivesse capacidade para entrar no seu campo mental. Mas aquele abraço, aquelas lágrimas resolviam aquela dor. Hoje não existe isso. Sem que percebamos, nós estamos construindo uma sociedade neurotizada. Hoje o homem se dirige à mulher e se generosamente diz: você está linda, ela diz: eu vou te processar, isso é assédio. Nós estamos doentes, estamos enfermos. E essa enfermidade está estruturada na absorção de uma conduta comportamental que não era nossa, mas que avançou sem qualquer impedimento dos nossos lares através de uma mídia inescrupulosa. Hoje estamos mais brasileiros americanizados. Estamos sem rumo, mas tudo está na nossa mão. Tudo, nós temos tudo. Basta apenas que desejemos implementar com humildade. E se nós apresentamos uma visão de Pietro Baldi a conotar o quadro nosso material existencial, vejamos como Manuel Filomeno enxerga o tempo atual através de Divaldo Pereira Franco na obra Transição Planetária. Diz Manuel Filomeno: as grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento e outros pelo discernimento em torno da evolução. Antes, porém, de chegar a esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis antes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto enfermidades degenerativas, transtornos bipolares, cardiopatias, cânceres, vícios e desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio.
eu paro e indago: será que alcançamos o fundo do poço? Porque nada disso é estranho à minha pessoa. Tudo isso aqui falado pelo Manuel Filomeno se conforma aos atos que estamos vendo dia após dia. Prossegue ele dizendo: o vale tudo que começou a ser estabelecido tem o objetivo de criar um clima de desrespeito, de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelo respeito à criatura e à sociedade, demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos e uma nova e descontrolada ética passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para estes desditosos dias. Por efeito, volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora do oceano das existências, e os jovens, principalmente sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela sua representação a herdeiros do futuro. Eu creio que as ponderações apresentadas por Manuel Filomeno de Miranda é como se nós estivéssemos assistindo a uma TV ininterruptamente. Mas o que me alegra, o que me apraz, o que me torna esperançoso é que depende exclusivamente de nós modificar esse contexto. E se assim desejamos, para encerrar, porque já aproximamos da nossa hora, eu indago: o que fazer? E colho na lavra de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na obra Rumo Certo, a seguinte ponderação: suportar a nossa cruz, tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos. Por isso, diligenciando, esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação a sucata das sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento ou reabilitação. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Errar, ainda vezes muitas, no entanto, retificarmos em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Retribuir o mal com o mal, jamais, porque na ascensão própria, urge retribuir o mal com o bem, a fim de estabilizar o paradigma ação-ação ante o encontro com o inimigo. O indispensável hoje é uma moral que corte até as raízes toda possibilidade de violência e mentira. Agradeço a todos vós a oportunidade sublime. Espero que as reflexões aqui partilhadas sirvam-nos de modo profícuo em nosso caminhar. Entendo que os desafios que nos foram confiados por Deus assim o foram porque Ele tem confiança plena na nossa vitória, mas é preciso agir, e a ação reclama uma nova ação, jamais uma reação. A pedra que nos seja ofertada, tenhamos a coragem de apresentar o amor, ainda que estejamos no caminho de compreender quais são os passos corretos para aprendermos a amar esse amor. Muita paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça, que Jesus seja o guia incondicional de nossos espíritos, hoje e sempre. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.